Como eu comecei com a fotografia, engraçado, eu era pequeno, eu via meu avô, meu pai entrarem para dentro de um quarto. Curiosidade de criança, né? Que eu queria saber o que estava acontecendo lá dentro. Sempre que eu podia, eu tentava ver o que estava acontecendo dentro daquela sala e via que o quarto estava escuro. Meu avô sempre saía com a luz apagada e a curiosidade ia aumentando. Até que um belo dia ele me botou lá dentro. E aquela questão da mágica, ele me botou sentado no balcão onde ele estava trabalhando. Eu lembro que naquela penumbra, na luz, ele mexia numa bacia que tinha uma água, né? E de repente a imagem aparecia. Logicamente que eu queria meter a mão. E para que isso não acontecesse, ele fazia o quê? Ao invés de pegar as fotos, revelar e botar para secar, ele me dava as cópias para eu ficar abanando. E me deixava ocupado. Assim eu ia ver, ficava achando que estava ajudando, né? E ficava ocupado tempo suficiente para ele terminar o trabalho dele e não deixar que eu mexesse em todo o laboratório, porque tinha muito produto químico, muita coisa que podia me machucar. Fui acompanhando eles às redações, plantão, eu depois da aula. Eu sempre estava enfiado na redação junto com eles, final de semana. Meu pai ia fotografar, tinha as pautas, eu ia junto com ele. Literalmente aquela história do fiel companheiro. E assim eu fui tomando gosto. Eu lembro que assim que eu vim morar em Brasília, tinha a parada de 7 de setembro, no Eixão. E meu pai me deu uma câmera, uma F3, me deu a câmera para eu segurar. Na verdade ele regulou e disse, pode tirar foto à vontade. E eu pequeno, eu devia ter meus 7, 8 anos. E eu comecei a fotografar. Tudo que eu vinha eu botava a câmera no rosto. E ele foi comigo para dentro do laboratório para revelar, né, a obra. Eu maravilhado, porque eu fazendo foto, né? Até que ele fez, eu consegui pegar num momento os soldados marchando. Creio que foi minha primeira foto. Infelizmente eu não tenho esse negativo guardado, porque eu não tinha aquele cuidado todo que eu tenho hoje, profissionalmente falando. Quando eu não estava na escola, eu estava no trabalho do meu pai, enfiado na redação. Não tinha como fugir disso. Se não tivesse na redação brincando com as pessoas, eu estava dentro do laboratório, vendo, ou ajudando, secando cópia e aprendendo, na verdade, como funcionava. Eu lembro a primeira vez que eu tentei encaixar um filme num rolo de negativo. Logicamente ele grudou, eu velei o filme todo, mas aquilo despertou uma curiosidade. Mas mais tarde eu queria fazer televisão. Eu não queria ser fotógrafo igual a eles. Despertou a curiosidade de televisão, fui ser auxiliar de televisão. Comecei segurando pau de luz, depois passei para operador de VT. Eu tinha um cinegrafista chamado Manuel Lenaldo. Ele era muito atencioso, muito rígido comigo. Ele falava que sempre que eu saísse eu tinha que pegar uma fita e treinar para fazer imagem. Isso ficou uma coisa constante, porque toda vez que eu saía ele me botava para fazer imagem, até para treinar. Foi me ensinando dicas de iluminação, enquadramento. Ele foi uma pessoa muito, muito bacana, muito atenciosa. E assim eu fui treinando até o dia que eu fiz algumas imagens e ela foi pro ar no jornal. Eu tomei gosto pela coisa. Agradeço a ele cada esporro, cada dica, cada minuto e segundo que ele dedicou para que eu aprendesse um pouquinho de como filmar. Mas um belo dia fui fazer estágio no laboratório, a convite de um chefe que eu tinha, que se chamava Gervásio Batista. Logo em seguida me fez o convite oficial para trabalhar lá. Eu tinha, a árdua tarefa de revelar o material que estava chegando. E na primeira oportunidade que eu tive de fazer uma pauta, eu pegava as sobras de filmes dos fotógrafos, ia fazer a pauta que aparecia, mas tinha que rapidinho voltar para revelar o material deles para botar na rede. E um belo dia eu consegui publicar na capa de um jornal uma foto. Fiquei mais entusiasmado ainda,
porque é um mundo novo até formar o meu estilo, né? Eu digo que na fotografia você aprende um pouquinho a cada dia. Ninguém nunca sabe tudo. Mas foi assim que eu entrei para a fotografia, que eu tomei gosto. O dia a dia do fotojornalismo na agência é corrido. Você tem dias que você não tem nada o dia inteiro, no final do dia pode acontecer algo importante. De manhã cedo, eu acordo bem cedo para distribuir a pauta para os fotógrafos, faço uma busca mais minuciosa naquilo que são as prioridades, as coisas que rendem matéria, as coisas que rendem só foto. Eu aprendi que uma foto de capa rende uma matéria de capa. E sendo o contrário, uma matéria de capa não rende uma foto. Então a prioridade é sempre fotografar para que a foto seja uma foto de capa. É a orientação diária. Na verdade, isso é uma coisa que eu carrego comigo. Da pauta mais importante a menos importante, sempre fosse a foto de capa. Logicamente, você não obtém esse resultado. Os fotógrafos, de acordo com as suas prioridades, eles vão enviando material. A agência online requer publicação rápida, a gente, de acordo com a demanda, vai subindo o material e distribuindo para os usuários. A oportunidade de fazer grandes coberturas. Como todo mundo sabe, um país, né? Como todo mundo sabe, muito pobre, abaixo da linha da miséria. Eu estava uma vez de férias, decidi por um período de férias não ligar a televisão. No meu último dia de férias, calhou de ligar no horário de jornal e estava simplesmente, a notícia era terremoto no Haiti. Eu me lembro que eu sentei, refleti um pouquinho. 3 dias depois, eu estava cobrindo o terremoto, desembarquei em Porto Príncipe e juntou a miséria com a destruição. Até hoje, no meu dia a dia, em determinados momentos, eu ainda repenso, que foi uma coisa que marcou muito. Tudo aquilo destruído, junto com aquela miséria, o povo pedindo ajuda. Assim, momentos marcantes de você... Tinha momentos que dava vontade de parar de fotografar e ajudar, mas ajudar de que forma? Foi uma dúvida constante nos dias que eu passei em Porto Príncipe. O fato que me chamou muita atenção é que nós estávamos, eu e o cinegrafista, Mauro, nós estávamos alojados na base militar no Haiti. E de manhã, despertando de manhã cedo, a cama, a beliche que a gente estava dormindo, ele dormindo embaixo, eu em cima, a cama começou a trepidar. E ele prontamente olhou para cima, para de brincadeira. Eu olhei para ele, com toda a seriedade que o momento necessitava, falei, não sou eu. O epicentro devia ter sido a uns 6 quilômetros de distância e a cama sacudia. Eu me lembro que me deu um nó na garganta. Ele viu que eu não estava brincando, que não era brincadeira minha. E por alguns minutos nós ficamos calados, pensativos, fomos até o café, ninguém conseguia dar uma palavra. Porque na grande verdade, o que você vai fazer? Na minha cabeça passava, vai tudo tremer, as coisas vão desmontar e eu ia fazer o quê? Correr para que direção? Se o chão abrisse, enfim, aquela angústia de não saber o que fazer no momento. A cobertura do Haiti marcou muito. Foi uma coisa, é importante até hoje, que eu revejo material. Eu tive, depois dos 5 anos, voltamos a fazer matérias sobre como estava o país após 5 anos do terremoto. E até hoje é uma coisa que tem seus momentos de reflexão. Eu tive a oportunidade de cobrir 2 Copas do Mundo, uma na África do Sul, outra aqui no Brasil. Experiência única. Pela emoção, por não estar preparado para cobrir futebol, a primeira experiência não deu para ter o gostinho,
A segunda, então, no início, eu tive que pedir ajuda aos colegas por não saber como fotografar. Tive orientação de alguns profissionais, mas com aquele frio na barriga de como é um jogo de futebol, o que acompanhar. E graças a Deus deu tudo certo, porque no momento do jogo começando, você vê seu time, a estreia com o Brasil, tinha uma dúvida muito grande: ou eu olhava o jogo, eu fotografava. Mas o resultado foi muito bacana, uma coisa assim que eu vou levar para o resto da vida. Mesmo o Brasil tendo que fotografar a tristeza do Brasil de perder de 7-1, eu pude também ter a glória de estar no Maracanã numa final de Copa do Mundo, Argentina e Alemanha. Tem momentos de ver o Messi chorando, os alemães enlouquecidos, com a taça na mão, o goleiro Neuber. Eu lembro que eu estava fotografando na frente dele, eu tenho 1,70 m, ele tem 2 metros e tanto. Eu emocionado ainda fotografando ele, ele veio na minha direção, me empurrou como se estivesse empurrando um pedaço de papel. Depois editando o material e vendo o resultado, é único. É uma oportunidade que realmente, como eu disse, é para o resto da vida. Outra grande oportunidade que eu tive também, tive a oportunidade de fotografar o funeral do Nelson Mandela. Conheci ele em vida, fotografei em vida e saímos daqui, do Brasil até a África do Sul, para passar uma semana fazendo o funeral dele. Muita gente, uma emoção tomada por um país todo, outra cobertura inesquecível. Em alguns momentos eu parando para refletir como era importante, né? E onde eu estava naquele momento. Lá estou eu mais uma vez em algum lugar do mundo fazendo alguma coisa que ia me deixar feliz. E dentro daquilo que eu carrego todo dia, que acaba sendo uma regra, e a gente tem que dar uma equilibrada no dia a dia, é tudo na mais perfeita humildade. Porque a nossa profissão, a coisa da imagem, a coisa do momento, você não pode deixar o ego falar muito alto. E nessa linha eu tenho conseguido bons resultados no trabalho. É muito gratificante você ter coberturas como essa, o resultado, você ver seu material publicado, você olhar, rever as fotos e ter esse retorno, né? É gratificante. Eu agradeço todo dia todas as oportunidades que eu tive. Eu cobri tsunami, postos de presidentes, até coisas simples do dia a dia, eu tenho só que agradecer a profissão. Fotojornalismo veio para ficar. Uma coisa que corre nas veias. Tem que agradecer da linha, né? Eu queria fazer algo diferente, ser cinegrafista, mas acabou que a profissão da família, né, falou mais alto.